Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania, temos que falar com gente que quer mudar o país, quer fazer coisa certa. E trouxemos a pessoa certa, um vereador que é campeão de internet, 1 milhão praticamente num debate local aqui com o vereador Roque Sevenini, ex-PT, hoje PSB. É um vereador bastante articulado, uma oposição bem ferrenha, mas parece que o nosso convidado aqui deu umas pauladas meio diferentes ali. E chegou a 10 milhões de visualizações num debate com a presidente da Câmara. Então, o Maurício Marcon conosco nos estúdios, ao qual Câmara 3 para dar o teu primeiro oi ali, Maurício. Bom, olá pessoal, obrigado ao Glacir aí pelo convite. Vamos conversar, né? Realmente nas redes sociais, que hoje é uma tendência no mundo, né? Todo mundo que usa a rede social está inserido aí em todos os ambientes, a gente usa também. Realmente a gente teve um debate aqui com o Roque sobre o ex-condenado e eterno bandido Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele quis dar uma encebada no meliante, né? E eu dei a real para ele, o vídeo acabou viralizando. Dias depois já estava em 600, 700 mil e agora já deve estar perto de 1 milhão só no Facebook. Uma coisa que é meio triste das redes sociais, muitas vezes a gente não consegue mensurar o WhatsApp, mas muitas pessoas me mandam recortes de grupos em todos os lugares do Brasil que esse vídeo está circulando. Até uma curiosidade desse vídeo, o pessoal que é mais antigo, assim que nem eu, deve lembrar da época do Latino. Sim. Do Netinho, melhor dizendo, que ele cantava Ô Mila. Ele compartilhou o vídeo na página dele, pra tu ter uma ideia. Imagina, né? De tão incisivo que foi. E eu encontrei o prefeito dias depois na festa da uva do tal do ocorrido. Ele me deu até um abraço, assim, o prefeito aqui de Farroupilha, me agradecendo. Mas tem um professor meu, que inclusive é nosso pré-candidato a deputado estadual, vai fazer dobradinha comigo, que ele tem uma frase que eu acho sensacional, que é: para se vencer um debate, basta estar do lado da verdade. Exato. Então, não, assim, a pessoa fica, né, o cara amassou o tal do rock. Mas foi muito natural, né? Eu simplesmente disse: como é que tu vai ensinar um filho pra não ser bandido se tu vota num bandido? Né? Então, automaticamente, o cara ficou meio... Mas a parte mais engraçada do vídeo foi no fim, pro meio ali, que ele disse: tu foi... Como é que ele falou? Tu foi desrespeitoso comigo, alguma coisa. Eu disse: tá, qual é a parte? Ele me responde: não sei. Aí aquela parte foi sensacional, né? E o Roque, assim, em todos os debates, isso já há mais de 20 anos... O Roque sempre foi muito articulado e agora ele é advogado ainda, né? Então ele está cada vez mais... Mas realmente ele perdeu a linha no fim ali, ele não conseguiu mais ter argumentos. Né? É que assim, vamos combinar, né, Glacier? Defender alguém que foi condenado em 3 instâncias, que tem provas mais que suficientes para mostrar que ele é um corrupto, que ele foi tirado o processo dele por pessoas que ele mesmo indicou ao Supremo ou ao seu partido, é complicado, né? Eu costumo dizer, Glacier, que é difícil tu ensinar, por exemplo, para um filho a não roubar, porque as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Então a pessoa ter coragem de ir a uma rádio e defender um cara que roubou o próprio país e não ficar nem vermelho, eu vou te dizer a verdade, é complicado. Eu conheci um pouquinho da história dele e eu soube que ele saiu do Partido dos Trabalhadores justamente por causa do Lula, né, para depois ir lá e defender o meliante. Então, a gente lamenta que tenham pessoas ainda que sejam eleitas, né? O nosso Brasil talvez só vai para frente quando a gente eleger pessoas que sejam honestas e que defendam pessoas honestas, principalmente. Nosso presidente tem muitos defeitos. Acho que eu tenho muitos, tu deve ter vários também. Claro. Né? Agora, existem defeitos e defeitos, né? Tu ser ladrão, né? Tu roubar o teu país, é uma coisa que, no meu ponto de vista, é imperdoável em alguns lugares do mundo. Isso causa, inclusive, pena de morte. É isso aí. Aqui, quando é da esquerda, o cara vira candidato. Então, cabe à população que é honesta, que paga suas contas, fazer uma boa seleção dos candidatos esse ano e principalmente olhar a ficha corrida, né? É isso aí, esse é o principal. Esse é o principal, não tem... Nós não vamos mudar o país elegendo marginal. Né? E se reclama às vezes da justiça, do prende e solta, de que não tem leis, mas quem faz as leis são os deputados e os senadores, né? Então a gente tem que selecionar na hora do voto, né, Maurício? Escolher um bom candidato. Né? A gente tem uma situação agora no Congresso, Glacir, que ela é assim, escancarada, né? A questão da prisão em segunda instância, né? Todo país civilizado do mundo tem prisão em segunda instância. Que o que é? Foi condenado uma vez, entrou com recurso, perdeu de novo e vai preso. Isso aí. Tá? Isso é meio básico, né? Mas no Brasil, para salvar um meliante, que é o Lula, foi tirada a prisão em segunda instância. Então tá lá no Congresso agora que os deputados e senadores podem votar. Mas tá enrolado. Por quê?
Exatamente. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores é contra. 54 deputados, né? E aí tu pega toda a esquerda, porque daí vai respingar no marginal de 9 dedos, né? Então a gente tem todo esse problema no Brasil que muitas vezes a gente elege pessoas que estão muito preocupadas com o delas e com os companheiros delas do que propriamente com o país. Essa medida, ela não salva só corruptos, ela salva traficantes, ela salva toda a gama de marginais que existem no Brasil. Sem dúvida. Né? Então, a gente ainda não está no período pré-eleitoral, né? Mas por óbvio, todo cidadão de bem que venha a ser eleito deputado ou senador deve defender isso. Então cabe às pessoas também fazer essa melhor seleção ao escolher, né? Bom, o cara vai a favor da prisão em segunda instância, porque, Glacira, eu vou te falar a verdade, eu não sou marginal, tu tenho certeza que também não é. Então tu acha que marginal tem que ir pra cadeia. Sempre. Né? Quem acha que não é, porque por algum interesse tem em defender algum marginal. Sem dúvida. Então se o cara já é contra a prisão em segunda instância, a gente já pode dizer, bom, esse cara não merece ganhar o meu voto. Então as pessoas têm que selecionar um pouquinho melhor, né? A democracia se fortalece quando a gente tem uma seleção melhor. Muito bem. O Maurício Marcon, para quem não conhece, é vereador, né? E agora está pré-candidato a deputado federal. Maurício, vamos contar um pouquinho da tua história para quem não te conhece, né? Tu é caxiense e estudou aonde? Nasci no Pompeia, né? Como que nem eu tava te falando, com mais de 4 quilos, já nasci incomodando minha mãe, né? Tive amarelão logo que nasci, né? Minha mãe sempre contava. Estudei, eu sempre morei ali perto do centro, no Pio Décimo, estudei na Escola Estadual João Triquês, fiz o meu primeiro grau lá, onde também meus pais estudaram, quando estavam na época de escola, enfim, e depois no segundo grau fui pro Santa Catarina. Ao sair do Santa Catarina, que também é uma escola estadual, aí eu fiz a faculdade de Economia, sou formado em Economia. Na UX? Na UX, pela UX. E lá eu realmente, os meus valores e princípios liberais, digamos assim, foram formados de forma mais forte, né? Tanto que eu comentei antes do professor Cláudio, quem já foi aluno dele tem inclusive uma deferência ele enorme, porque ele realmente é um cara que ajudou a formar muitas mentes lá na economia da UX, dentre outros cursos. Então, a gente é economista, e aí depois daquilo, eu logo que ingressei na faculdade, eu fui trabalhar no Banco Santander com 18 anos. Foi bancário também? Fui bancário. Quanto tempo? Entrei como estagiário, e com 9 meses eu fui promovido a gerente. Nossa! Eu fui o gerente Carreira meteórica. Carreira meteórica. Fui o gerente mais novo do Brasil. Com que idade? Com 19 anos. Me ganhou, fui com 29 no Bradesco. Olha aí, eu tive 2.000 contas na época, claro, que era as pessoas que na época recebiam até R$2.000, enfim. Sim. Era, né, a carteira... Sim, mas foi um feito durante o banco. Eu costumo brincar que a minha carteira, a única coisa que eu tenho assinada é essa parte, né? Que quando eu fui a gerente, a única assinatura da carteira é essa. E pra mim é um grande orgulho, né? Nossa, o meu avô, que também era vivo, ele pegava, eu trabalhava no Santander, e ele pegava a aposentadoria dele no Itaú. E tu imagina um homem que saiu da colônia, né? Com todas as dificuldades que se tinha na época dele, ele passava, me via de terno e gravata de gerente. É uma honra. Ele batia no vidro assim, meu avô ele não dava, ele fazia como é que tá, Talian? Ele dizia, vô, pera, eu ia lá, dava um abraço nele e tal. Legal, e aí eu fiquei por 2 anos no banco, e aí depois eu acabei saindo porque eu pedi demissão para abrir uma corretora, uma distribuidora na realidade de valores imobiliários. A gente trabalhava com ações lá em 2008, 2009. Já é uma boa iniciativa. Daí me estressei tudo que dava, fiquei 6 anos, porque bolsa de valor é complicado, não é fácil, né? Aí depois tive uma construtora, aí me estressei mais ainda, né? Aí empreendedor, então. Sim, só. Aí depois fui ser representante comercial, e com a representada, que meu irmão trabalhava, a gente aprendeu a vender roupa infantil, né? Nós vendíamos, circulava o estado. Até Farroupilha nunca foi minha área, mas eu ia pra Santa Cruz, Lajeado, aquela região lá, trabalhava na Marisol. E aí aprendi 3 anos lá, e aí abri uma loja de roupas infantis, que agora a gente tá completando também. Completou, aliás, 6 anos, tem uma lojinha em Caxias do Sul, e vivo daquilo, né? Como eu tava te comentando antes, não fui eleito prometendo que iria doar o salário, mas na primeira entrevista que dei, após já estar eleito, né? Ainda tava quando fechou as urnas, me ligaram. E eu disse, olha, eu entrei na vida pública para tentar mudar a vida das pessoas, não mudar a minha vida. Então, de lá pra cá, eu venho doando. A gente já doou mais de R$100 mil. Qual é o salário de um vereador líquido? Hoje, em Caxias, 8.700 e uns quebradinhos. Líquido 8.700. Isso. Né? E tu doa como isso, Maurício? A gente faz através de entidades da cidade. Né? Então, eu já ajudei entidades que cuidam de crianças com câncer, escolas municipais, escola estadual, ONGs de animais, enfim. E a gente, normalmente, para divulgar a entidade, a gente pega 2 entidades, faz um sorteio nas cadastradas, e aí a gente abre para voto no nosso Facebook e no nosso Instagram. Legal. Então,
Aí as pessoas conhecem as entidades também, muitas Sim, vezes, é bom. que serve de propaganda, e conforme o número de votos a gente divide o valor. Democrático. Democrático. Agora eu parei de fazer, eu tô represando por causa do período eleitoral. Não pode, né? Eu consultei 2 advogados, um de Caxias e um de Porto Alegre. Não pode, outro Um não me pode. diz que sim, o outro me diz que não. Melhor então, não. na dúvida, né, como a gente é uma pessoa já muito visada, assim, né, por causa de algumas posições, digamos, mais polêmicas, a gente tenta evitar deixar na reta. Então, o que eu vou fazer agora, você? Quando eu terminar o período eleitoral ali, ali comecinho de outubro ali, agora me fugiu se é dia 2 ou dia 3. 3, né? Dia 3, tá. 3 de outubro. Dia 3 de outubro, aí eu vou sortear 2 por mês, né, pra colocar em dia, então até o fim do ano. Vai guardar e depois Tá distribuir. guardado, a gente vai colocar em dia até o fim do ano. É a tua primeira vez na política, como vereador? Eu concorri em 2016. 2016 fez quanto? Eu fiz 1.181 votos em Caxias do Sul, fiquei na segunda suplência. Aham. Depois em 18, assim que terminou a eleição, no meio da eleição eu conheci o Partido Novo, né? Porque o que aconteceu? Essa história ela é engraçada. Eu quando eu fiz 16 anos, eu tinha uma professora Elaine, que era professora no Santa. No segundo grau. No segundo grau. E eu sempre gostei muito de política, ela também era muito politizada, ela tinha concorrido a vereadora, então concorreu várias vezes. Nunca conseguiu se eleger. Considera ela a tua faísca? Sim, acho que sim. E ela era, inclusive eu ajudei ela na campanha, acho que foi de 2012 e 2008. E tu gostou da coisa? Sim, mas eu sempre gostei desde pequenininho. E aí o que aconteceu? Ela era nossa prof, tá? Até faleceu ano passado, prof. Elaine. E aí, na época, assim, a oposição ao PT era o PSDB. Olha que tempos sombrios que vivíamos, né? Sim. E eu, na intenção de... Eu sempre fui antipetista, né? Eu sempre fui. É uma coisa que nasceu comigo. Não sei como, não sei porquê, mas tá A família, enraizado. de repente, já era assim, né? Sempre foi também, mas assim... Sempre, a minha mãe... O empreendedor dificilmente é PT. né? Normalmente quem trabalha e paga as contas é difícil, né? Mas beleza, daí eu me filiei ao PSDB na época. E aí aconteceu uma situação até... Eu tô pra procurar essa data, eu acho que foi 2013 que a Ieda ganhou. Sim. Começou o mandato dela. E eu fui numa reunião ali em Caxias do Sul, numa sala que nem existe mais. Era no último andar, se não me falha a memória. Ela foi transformada em gabinetes, porque aumentou o número de vereadores, enfim. E naquela reunião eu fui com a esperança de nós, né, discutirmos o Estado, discutirmos coisas pro bem comum, né? E eu nunca me esqueço que naquela reunião a gente foi discutindo muito a questão de cargos. O pessoal do PSDB na Serra tava muito bravo com a governadora, que a governadora queria colocar cargos técnicos ao invés de indicações políticas. Eu saí daquela reunião e prometi pra mim, Glacier, que nunca mais na minha vida eu ia participar de política. Saiu revoltado. Saí pé da cara, né? Eu disse, não, isso não é pra mim, eu fui criado assim com uma O seriedade. pessoal foi lá na busca de cargos. Cargos. E aí eu disse, nunca mais, né? Aí passaram-se os anos e tal, e eu sempre continuei gostando muito. Aí 14 anos depois, num almoço que eu tava tendo, minha mãe morreu em junho de 16, e nós devíamos estar lá por abril. Minha mãe tava bem, minha mãe morreu de forma... de uma hora pra outra. E aí nós tava almoçava com a mãe, com o pai, né? Nós lá, família reunida, e eu falando de política e tal. E o meu irmão disse, Mal, me chama de Mal, né? O Marcon pra mim sempre foi meu pai, né? Até demorei um tempo pra adaptar. Depois te conto a história do Marcon, se tu quiser. Mas aí ele me disse, Mal, por que tu não vai de uma vez? Eu disse, Gabi, acho que não sei, né? Ele, vai que eu te dou 500 pila pra tu concorrer. O mano bancou. Mano, daí ele disse, né? Meu irmão, né? Sim. Unha de fome que disse, tá. Então, a minha mãe nem pensar, filho. Uma hora tu não faça uma loucura dessa, porque a mãe não quer. Porque tu é muito bom de coração, eles vão te judiar, não sei o que. Sabe mãe, né? Mãe é mãe. Daí filho... Tem que ir contra, né? Sim. Aí fui. Na época eu fui, inclusive, pra ver de trocar de partido, né? Eu queria concorrer pelo Republicanos, que era o partido do Guerra. Depois me decepcionei com o Guerra, mas na época, enfim, eu tinha votado 2 vezes no Guerra pra vereador. E daí ele ia concorrer a prefeito. Aí não dava mais tempo, porque tinha fechado a janela, e eu disse, bom, vamos pelo PSDB. Aí marquei com a agora vice-prefeita Paula Iores, marquei um café lá na SIC. Conversamos, não tomei café porque eu não gosto de café, não gosto de água. Bancário, né? não tomou Não café? gosto de café, tia. Eu sou um case, assim, não consigo tomar. E aí conversamos e acabei concorrendo, nós somos em 3, na época ainda dava pra ter coligações via vereador, hoje não é mais permitido. Certo. Aí concorreu eu, ela e o Ceará, na época. Ela fez 5 mil e alguma coisa, eu fiz 1.181, o Ceará Como é que fez... tu conseguiu fazer 1.000 votos assim, sem ser Sem conhecido? dinheiro, sem nada. Pois é, a gente... Qual foi a estratégia da época? Então, a estratégia já era a rede social, né? Eu fui um precursor, digamos assim, na rede social. As pessoas, os políticos antigos
eles não têm essa facilidade, digamos, de articular em rede social. Mas hoje, Glacier, vamos falar a verdade. Hoje, Bolsonaro é um exemplo, né? Bolsonaro se elegeu com 2 milhões de reais. Pro pessoal ter uma noção, pro pessoal ter uma noção, o Mauro Pereira, que já foi deputado aqui na Serra, o pessoal conhece. Que é candidato também, é pré-candidato. Isso, ele recebeu 1,5 milhão na época para a campanha dele, ele fez menos voto que eu no Caxias do Sul em 18 para deputado federal. Então, talvez muitos não entenderam essa mudança que se teve, né? Então eu acabei sendo precursor. Mas eu com meus 1.181 votos, foi sola de sapato mesmo, alguns videozinhos na rede social, enfim. E aí não me elegi, fiquei de segundo suplente e fui pro Novo, que era o Partido Liberal, enfim, na época. Aí concorri a deputado federal em 18, também pode ser sem dinheiro nenhum. Sou o suplente de deputado federal. Opa, quantos na tua frente? Só o Marcel. Ah, tá. Eu sou o primeiro. Não vai sair, né? Não vai te dar. Não, né? nem quero, né? Aliás, ele já gostaria de ter me deixado, mas na Câmara Federal, isso é uma coisa de cada Câmara, tá? Dependendo do estado, dependendo do município. Por exemplo, Porto Alegre, se tu sair um dia, o teu suplente pode entrar. Na Câmara Federal são 4 meses. Então o Marcelo não tem como se afastar 4 meses, né? A gente é muito amigo, inclusive. Mas tem que se afastar 4 meses? 4 meses. Ah, mas isso daí não tem como, né? Daí... Tu fez quanto em 18? Eu fiz 11.003 votos. 11.003 Isso, me faltou 7.000 votos para ser deputado federal. E aí fui para a eleição de 2020, aí ainda no Novo, concorri pelo Novo, nós tínhamos 10 candidatos em Caxias do Sul, né? E consegui eleger eu e o Scalco também se elegeu, fez uma votação 1.800 e alguns votos. Eu fui o mais votado na Ucaniseu. Com quanto? 5.618. 5.000. Isso, eu fiz... Foi quase 3% dos votos, ou seja, cada 100 pessoas de Caxias do Sul, 3 votaram em mim. Muito grande. Que é uma coisa com 500 candidatos concorrendo, né? Aí eu já era Aí eu já tava tava... grandão. Não, cara, eu até vou te dizer, na rede social eu ainda era... comparado com os demais eu já era enorme, mas comparado com hoje eu era uma formiga, né? O crescimento pós-mandato, isso é uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, a tribuna ela te dá uma visibilidade muito maior. Sim. Por exemplo, eu tô aqui hoje, se eu não fosse vereador dificilmente tu iria me convidar, porque... Mas se fosse candidato a deputado, sim. Sim, mas vamos lá, quando tem a tribuna, querendo ou não, tu tá representando as pessoas que estão lá, que te votaram. A cidade, né? A cidade. Então isso te dá uma exposição muito maior. Para ter uma noção, a minha rede social, quando eu me elegi vereador, se não me falha a memória, eu não quero mentir. Em torno de 10 mil seguidores no Facebook. Hoje eu tô com 134 mil. É bastante. Né? Então eu multipliquei por 13 vezes. O Instagram eu devia ter... Olha, não sei se eu tinha 2 mil seguidores, hoje eu tô com mais de 30. Então realmente, aquela exposição ali, ela foi enorme. Então, aí, nesse meio tempo, eu acabei sendo expulso do Novo, que eu te comentava antes, que foi a questão de eu enfrentar uma indicação, no meu ponto de vista, irregular do Amoedo para ser... O Amoedo estragou o partido. Estragou o partido, naquele momento ali estragou o partido, e eu fui tirado como bode expiatório para dar um recado para os outros. Né? O partido aqui no estado, que era comandado por, digamos... vassalos do Amoedo. Vassalos é bom. Vassalo é a palavra correta, né? Quando tu é escravo de alguém que tu obedece, tu é um vassalo, né? Claro. Então ele era comandado por vassalos do Amoedo, e aí eles pediram a minha expulsão de forma unânime. Eu fiz minha defesa, foi na comissão de ética. Quem julgou era um outro vassalo do Amoedo que me expulsou. Disse, não, beleza. Não exemplo. Não me querem, tá de boas, né? E aí eu te digo assim, Glacier, que nesse período sem partido que eu fiquei, meu Deus do céu, eu só não recebi dos de esquerda. Esses não. Mas assim, aí eu avaliei muito bem, né? Eu olhei porque o Novo, ele tem que diferenciar dirigentes de mandatários. Os mandatários do Novo são ótimos, né? A gente tem o próprio Marcel, que é um exemplo, né? O Gilson de Santa Catarina é um dos deputados assim que eu acompanho, fantástico, né? O Zema dando um banho. O Zema, o melhor governador do Brasil, disparado. Tive a oportunidade de conhecer o Zema pessoalmente, e é aquilo que a gente vê, né? Ele no meu ponto de vista, 2026 é o presidente do Brasil. Que legal, cara. No meu ponto de vista, é o presidente do Brasil. Bacana. E é uma pessoa realmente totalmente fora da curva, né? Então, muitos bons mandatários, mas o partido tinha muitos problemas internos, questão de ego. O Amoedo tem um problema muito sério, a questão de ego dele, que ele via que ninguém podia ser maior que ele queria cortar, né? É uma pessoa... Assim, cara, ele é o tipo de cara que entrou na política por causa dele, não por causa dos outros. Então isso é um problema, né? Quando tu começa a crescer... Mas ele tá fora, né?
Então, os últimos movimentos do partido foram de isolamento dele. Até os 3 vassalos que tinha dele no Diretório Nacional pediram renúncia, né? bom. Então eu acredito e torço muito que o partido possa se reestruturar, que era uma ferramenta ótima, né? bom. Como é hoje o Podemos. O Podemos, quando eu fui pro Podemos, eu pedi carta branca, tanto pro Everton quanto pro Marco. Não, o Laziero eu fui conhecer depois. O Everton é o presidente e o Marco é o vice-presidente. Hoje tu é Podemos. Hoje eu sou Podemos. E eu te digo assim, muito confortável, porque eles me dão a segurança de eu poder... Eu não tenho rabo preso, que nem eu te falei antes aqui, né? Não tenho salário, não tenho indicação, não tenho nada. Então eles me dão a segurança de eu poder falar o que eu quiser. Isso pra mim é... Por exemplo, eu não uso fundo eleitoral, que era um valor que eu trouxe lá do Novo, mas eu trouxe de casa, né? Eu não vou tirar o dinheiro das pessoas... da saúde e da educação para pôr na minha campanha. Até porque quando tu estiver recebendo, tu não vai devolver, né? Exatamente. Então o que acontece? Eu faço a minha campanha com o dinheiro que as pessoas vão doar para mim. Eu tenho uma vaquinha, arrecadei quase 14 mil já, quase 300 pessoas já doaram. No Face. Isso, existe a vaquinha do Face, no Insta a gente arrecada. Tá. E eu vou fazer a campanha com o dinheiro que eu arrecadar, Glacir, porque assim, ó, eu deito de noite, boto minha cabecinha no travesseiro e eu sei que eu não tirei a vaga de ninguém no colégio, eu não tirei a vaga de ninguém num hospital, porque são 5,7 bilhões de reais que vão ser destinados para fundo eleitoral. É muito dinheiro. Assim, Lacir, quando a gente começa a pensar em milhão, já é difícil, né? Quando a gente começa a pensar em bilhão, a gente já perde a noção. Até se tu for escrever 1 bilhão, o pessoal de casa aí for escrever 1 bilhão, às vezes tu se perde no zero. Com certeza. Então é tanto dinheiro jogado no lixo, e eu não faço parte disso. Mas o partido recebe. Tem pessoas dentro do... por exemplo, o senador Oriovistos do Paraná se elegeu sem dinheiro público. Então tem várias figuras dentro do partido que não vão usar. E eu tenho o partido deixa livre para tu poder usar sim ou não. Então eu não uso, como meu pré-candidato a deputado estadual, a minha dobradinha, também não vai usar. A gente fala muito que hoje tem o Equador, o Paraguai e o Brasil na América Latina. E o Uruguai. E o Uruguai, exato, são 4, né? O resto já avermelhou tudo. Tu vê risco realmente de essa polêmica que está criando o Bolsonaro-Lula? Tu vê risco do Lula se despontar ainda na... Eu vejo o risco, Glacier, de nós ter uma ruptura institucional. Tá? Falando bem o português correto. Porque o que acontece? Hoje, o candidato indicado pela esquerda é um candidato que já tem uma ficha corrida muito grande. É um candidato que a gente sabe das reais intenções dele, um candidato que não comunga com a grande maioria dos brasileiros, no meu ponto de vista. Muitos dos eleitores deles, até as próprias pesquisas mostram isso, são pessoas de menor estudo, de menor, digamos, poder aquisitivo, pessoas tem uma frase que é sensacional, que diz que quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos a satisfazem. Então a gente sabe, né, Glacier? Quando a gente tem 6, 7 anos de idade, a gente acredita no Papai Noel. Certo. Conforme a gente vai amadurecendo, estudando, a gente vê que o Papai Noel não existe. Né? Mas infelizmente a gente tem ainda um nível educacional no Brasil que ele ainda é muito baixo. E que foi ao longo desse governo, visaram isso, né? Exatamente. Então o que acontece? Quanto menos instruída a pessoa é, mais fácil ela é ludibriada. Então se a gente cair, né, numa eleição que eu não acredito, mas vamos lá, né, que o Lula chega a ganhar, eu acho que o Ciro foi cirúrgico quando ele falou. Se o Lula ganhar, o Brasil acorda em guerra no dia seguinte. Mas será que o povo brasileiro vai pra rua? Não vai. Eu acho que essa estigma do povo não ir pra rua, ela mudou de 2013 pra cá, né? Depois das manifestações de 2013, aquele sentimento de comodismo que o brasileiro tinha, eu já não vejo mais. Inclusive, em 15 a gente derrubou uma presidente, né, que teoricamente foi eleita, a gente tem sérias dúvidas, né? Com certeza. Sérias dúvidas se foi eleita e ela caiu um ano e pouco depois de ter sido eleita pela pressão das ruas, né? Então eu vejo que o Brasil hoje está numa tensão muito grande, né? Eu vejo que pessoas trabalhadoras que pagam suas contas, que têm a família, Deus como prioridades, não querem esse retrocesso. Né? Então eu vejo que é uma eleição de mudança de futuro. Né? E às vezes as pessoas consideram, mas é tudo igual. Não é tudo igual. Quando a gente pega a Argentina agora, Glacier, que é o nosso país vizinho, mesmo clima, digamos, né? A gente tem muitas semelhanças, né? A inflação 60%. Já falta óleo e pão. Isso. Diesel tem 13 províncias lá que os caminhoneiros pararam. Falta óleo e pão, faltava galinha, não tinha mais frango. Saltaram o depósito de gasto que... Tu viu? Isso.
Então, a gente não pode, hoje em dia, como eu estava falando das redes sociais antes, a gente recebe material, a gente não pode simplesmente fechar os nossos olhos. Né? São dois sistemas, o sistema que Lula defende e o sistema que foi implementado na Venezuela. Que não deu certo. Não deu certo. É bom, é só sair na rua, que farroupilha deve ter. Venezuelano que veio fugido. Tem vários. Né? Então, quem pretende votar no PT, pare um venezuelano na rua e converse. Pergunta. Tira 2 minutos da tua vida e pergunta como é a vida na Venezuela. Que consideração que tu quer deixar para os nossos telespectadores aqui de finalmente por hoje, né? Mas quando tu for candidato, as portas da TV estão abertas aqui para nós a avançar nas propostas e tudo. Né? A consideração que eu posso deixar é que assim, ó, existe solução para os nossos problemas e as soluções já foram encontradas ao redor do mundo. A gente tem um país, por exemplo, Hong Kong. Hong Kong era miserável até na década de 60, hoje é o segundo maior PIB per capita do mundo. Como conseguiram? Com liberdade, com menos intervenção estatal. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Bom, Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? Quem tem dúvida disso? É a Alemanha de antigamente. Isso, né? Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, né? Até vocês podem procurar aí, quem pensa em votar na esquerda, procurem no Google ocidentais querendo passar para o Oriente da Alemanha. Quando derrubaram o muro, para que lado que correu? Para que lado o pessoal correu. Então, assim, tentam colocar a maturidade que se tem na vida também na política, né? Tentem não ser fáceis presas para quem conta mentiras lindas, mas que não funcionam. Então, o meu objetivo de estar na política é justamente esse. Tentar mostrar para as pessoas que existe um caminho que não é fácil, como nada na vida, né? Com certeza tu não chegou aqui deitado num sofá esperando as coisas acontecer. Né? Com muito trabalho. E assim, quem tem isso na vida vai para frente. Agora, quem quer tudo prontinho, mastigado, sinto dizer que normalmente vai ser usado por partidos de esquerda como massa de manobra. Se você não quer ser usado como massa de manobra, pesquise, estude, leia, se aprofunde. E aí você vai ser uma pessoa ser mais difícil de ser ludibriada, que é o que acontece com boa parte da nossa população. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado.